lógica que eu me tornei criador de conteúdo foi pra tentar uma outra estratégia de falar de cultura negra sob um viés que não era ficar batendo o martelo numa mesma coisa. Eu aprendi na publicidade um lance que é da propaganda de TV. Tá. A gente falava nos anos 90 que a gente recebia um soco na cara. Tu tava ali vendo teu filminho, tua novela, vinha um comercial de TV. Pá! Ou tava ali andando na rua, vinha um outdoor. Beba isso, coma aquilo. Era até o termo imperativo, né? E hoje não, uma conversa, uma relação, as marcas são nas redes sociais, o consumidor tem um poder gigante, vai lá, contesta, cobra, etc. Então tem uma sutileza nisso. E eu quis aplicar isso quando eu comecei a falar de cultura negra, porque eu não sou militante, não sou nada disso. Eu sou só um apaixonado por cultura negra. Não queria falar isso é errado, isso é certo. Não, cara, eu queria falar um negócio que é uma estratégia que eu falo sempre. É mostrar que a cultura e as pessoas negras são tão incríveis, realizam e realizaram tantas coisas, que é incontestável você falar sobre a nossa grandiosidade. Olha o que a gente criou em várias áreas, que as pessoas consomem, felizmente, alegremente até hoje, então não conteste algumas isso. Que todos sabem e algumas que poucos sabem, né? E coisas que são extremamente mainstream, né? Falar só do rock and roll. Mas eu quis ir além, eu fui falar de invenções, cara. Falar de invenções de política. Um microfone, cara. Ah, é? Aparelho de raio-x, um ar-condicionado portátil. Cara, várias invenções negras de inventores negros foram, inclusive, usurpadas com outros cientistas, etc. Eu fiz um vídeo só sobre isso no meu canal no YouTube, inclusive. Mas eu queria falar sobre isso, cara, que eu comecei a criar conteúdo. Foi super de hobby. Quando que você foi no YouTube ou não? Foi 2018. Não foi pra YouTube. Eu comecei no podcast. Tá. Comecei a criar podcast áudio. Áudio. Negro da Semana chama, existe até hoje, que é um documentário em áudio sobre pessoas negras que eu admiro. Ouvia tudo lá, né? Tim Maia, Fundo de Quintal, Elza Soares, Mano Brown, James Brown, etc. E eu, cara, quero contar a história dessa galera aqui, pesquisar e aprender mais sobre eles também, e ir dividindo com os ouvintes. Eu já tava escutando muito podcast, curtia muito, mexia, brincava em programas de áudio, eu consigo editar, sei escrever o roteiro, por publicidade, sei fazer a arte, eu fazia a capa, eu comecei a fazer tudo. Um por semana, porque eu gosto de ter um tubarãozinho mordendo minha canela ali, né? Cara, eu comecei a contar a primeira história do Joe Coltrane, jazzista que é o meu preferido, assim. Conto a história dele toda, eu quero criar um clima envolvente. Eu falo assim, imagina que você tá num clube de jazz, tomando um uísque, e esse cara começa a tocar. Aí entra o som dele. É pra ser envolvente, sabe? Então eu fui com essa premissa, eu vou falar de gente incrível que eu admiro, que é uma maneira de você propagar essa excelência negra de uma maneira que não é aquele soco na cara da publicidade dos anos 90. É sobre eu te falar, cara, olha isso aqui. Tu contesta a genialidade disso? E aí, por causa do Negro da Semana, ele começou a chamar atenção no centro do país, estava em Porto Alegre ainda. Eu fui chamado a participar do YouPix, que é um boost de criação que tem em São Paulo para você se profissionalizar como criador de conteúdo. E eu não imaginava isso, tava lá como editor de criação, fazendo isso nas horas vagas, tava o meu filho recém-nascido, pequeno, e eu pensando, isso aqui vai ser uma enciclopédia em áudio para quando ele estiver maior. Só me divertindo e curtindo fazer. E lá em Porto Alegre, tendo uma ascensão por causa disso também, porque lá nos jornais começava a sair notícia e tal. Aí quando eu vim pra São Paulo, ficar uma semana fazendo esse Creators Boost, conheci um monte de criador de conteúdo, tive mentoria, conexão com marca, e o pessoal, cara, você pode viver disso, colocar marca nisso aqui. E aí a Nathalie Neri, que é uma youtuber querida, uma das primeiras youtubers negras do YouTube, me falou assim, Ale, pra você se conectar com mais marcas, ter o teu trabalho amplificado, falar de negritude em todos os locais, vai pra todas as redes. Você pode ir pro YouTube, aí você mostra a cena, fala de cinema, fala de filme, de diretor, de literatura. Eu pensei, cara, eu vou fazer isso. Foi aí, então, em 2019, que eu criei o canal no YouTube, foquei no Instagram também, aí TikTok quando surgiu, mas Twitter eu tô há muito tempo, e sempre falando disso a partir das várias coisas que eu amo, cinema, música, literatura, mas falando sobre essa lente da excelência negra, tá ligado? Foi muito isso, assim, então. E teu vídeo sobre